Do grupo de rádios, a nossa Thaís é a nossa diretora. O Thaís é brincadeira, né? É o bode na sala. O cara põe o bode na sala e depois tira o bode da sala, como se isso significasse alguma coisa. Tá? E outra coisa, por que esperar até dezembro? Até dezembro, quanta gente vai sofrer com esses impostos e coisas que tais. A Thaís está aí. Eu pedi para ela ficasse aí, acho que não chegou. Tô aqui. Tá aí a Thaís. Tudo bom, Datena? Bom dia. Que eu não tinha visto a imagem. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom Mas dia. é um absurdo isso, não é? Outra coisa, já que o Dória está tão bonzinho, está tão legal, por que ele não reduz o pacote de maldades e volta à gratuidade para os 60 a mais do transporte coletivo? Porque eles tomam medidas, primeiro que antidemocráticas, né? Você não consulta o povo, toma medida de cima para baixo e é uma calamidade. Agora você matou a charada, detectou muito bem. Agora me chama a atenção também a redução de ICMS sobre carro elétrico. Pô, sobre carro elétrico. O carro elétrico mais barato que tem é um absurdo de caro. Tá? É redução sobre que produtos mesmo? E mesmo assim, ele aumenta os impostos violentamente. Está parecendo o Paulo Guedes. O Dória tem o Meirelles, que dizem que é um craque na economia. Mas aumentou os impostos durante uma fase em que o brasileiro não podia pagar nem o que já tinha. A maioria estava fechado ou quebrado, ou fechado e quebrado. Não tinha a mínima condição de reabrir. E mesmo assim, teve que pagar juros de mora e mesmo assim acabou perdendo coisa, teve bens penhorados e quebrou mesmo. Teve microempresário que veio morar na rua em São Paulo. São quase 60 mil pessoas morando na rua. Então, Thaís, eu não entendo. Eu só entendo dessa maneira. Só pode ser eu tirar o bode na sala e só pode ser por causa de anunciar alguma coisa boa. Olha, quem sabe aí a gente ajude o Dória a ser o pré-candidato a presidente da República e depois, o ano que vem deve melhorar um pouco se de repente a situação do mundo não degringolar ainda mais. Porque é natural que ano de eleição esses caras fingem que gostam do povo, para o povo ir lá votar neles, mas que é um absurdo, é um absurdo. Você detectou muito bem, muito legal essa sua posição e ia passar desapercebido. Não é que os caras são bonzinhos. E você sabe, Datena, a confusão tributária é tão grande que essas coisas acontecem e acho que alguns gestores até se prevalecem, não é? Dessa dificuldade que o cidadão comum tem de entender exatamente o que está pagando em cada um dos impostos para fazer esse tipo de alteração. Porque quando a alteração foi feita no fim do ano passado, nesse projeto... A maioria nem sabia disso, né, Thaís? E aí o que foi dito é o seguinte... A maioria não sabia que você paga imposto pra caramba sobre remédio, comida... combustível, a maioria nem presta atenção nisso. A gente está descobrindo agora que tá quase metade atenção. dos impostos sobre os combustíveis, metade do preço dos combustíveis é imposto, é muita coisa. E lá atrás, Datena, quando esse projeto foi aprovado pela Assembleia, o que foi dito foi o seguinte: não estamos aumentando o ICMS, estamos revendo algumas condições especiais tributárias. Então, a forma como é dito também, parece que a gente tem que deixar claro para o nosso ouvinte: olha, você vai ouvir uma coisa, mas é outra. Rever ou não isenção tributária, ok, o imposto ficou mais caro. E agora vai voltar ao que era, só que isso não é um benefício, isso era o projeto que valeria 1 ano. Estão tirando o bode da sala. É isso aí. Que bom que estão tirando, mas isso não é nada além do que a obrigação de quem colocou o bode lá, né? Pelo contrário, além de tirar o bode, devia tirar o bode e devia tirar o porco também da sala, porque não dá. Com os preços proibitivos e o ICMS aumentando com uma economia dolarizada, tá? Você paga commodity, arroz, feijão, produto de exportação, que é combustível, petróleo, remédio. Você paga tudo pelo dólar. Tá? Menos o remédio, mas mais o produto de exportação e o que você come, que você põe no tanque do carro. Você paga uma grana em cima disso. Tá? Porque você paga pelo dólar. É dolarizada a economia. Foi dolarizada pelo Paulo Guedes de uma forma indireta, mas está dolarizada. Se está dolarizada, o poder de compra do brasileiro é mínimo, perto do poder de compra do japonês, do francês,
do italiano, do americano, que tem reservas também para enfrentar uma crise. O brasileiro não tem, ele vende o almoço para comprar a janta. Agora, o que é pior de tudo é que com isso os preços são proibitivos e os governos estão cada vez mais ricos. O governo de São Paulo, que já é a segunda receita do país, primeiro é o governo federal, depois é São Paulo, você imagina o que o governo ganhou durante esse tempo todo, com alimento aumentando, com combustível aumentando. O Dória está com a caixa cheia para pagar 1 bi para os deputados dele para votar, ou fazer alguém votar nele, para que ele seja o pré-candidato do partido no estado mais rico da União. E ele vai usar o que ele tem, vai raspar o tacho para ser o candidato do PSDB. Ele passa por cima de todos e de tudo. Vai usar boa parte dessa grana. A outra parte, aí sim ele vai tentar distribuir auxílio social, emergencial, se ele conseguir ganhar do Eduardo Leite. Agora, pior que isso, pior não tem, né? Porque o povo está morrendo de fome, já não consegue botar gasolina, já o pau come, começa a greve nesse país, eu não sei o que vai virar. Só que eu não estou pedindo para fazer greve, não. Alguém que está ouvindo aí, ó, o Datena está incitando greve. Não, Mané, ouve direito aí, passa o cotonete no ouvido, porque eu não anunciei greve de caminhoneiros. Os caminhoneiros estão dizendo que não conseguem mais botar combustível dentro do caminhão e não vão mais rodar, vão parar. Então não sou eu que estou sugerindo. Alô, Mané? Ô, Mané, porque tem normalmente puxa-saco, fica ouvindo a rádio aqui e vai falar atravessado pro patrão alguma coisa. O Datena está incitando greve. Estou incitando greve a tua tia. Para de puxar o saco e trabalha direito. O cara passa cotonete no ouvido aí e tenha mais vergonha na cara antes de falar pro patrão que eu não falei. Então o lance é o seguinte, os caras vão parar mesmo daqui a pouco. Porque o caminhoneiro comum, aquele que tem um caminhãozinho para trabalhar, esse não vai existir mais. Como é que ele vai rodar? Outra coisa, que eu não, o Agostinho já está aí sentado à sua direita, hein? Aí está aí o Agostinho. Civicamente. Pode entrar no papo também, né? Então, pode entrar no papo também. Eu nem ia fazer o programa hoje, que eu medi a minha glicemia, estava 400 miligramas, 400 troços, eu estou até meio confuso. Quase que eu fui para o hospital, quase fui parar no hospital, que disparou minha glicemia aqui. Muito por causa de um monte de coisa, de vários fatores. Mas, e a lei da improbidade que esses caras aprovaram? O político só vai preso se ele roubar de forma dolosa. Se ele roubar de forma culposa, ele não vai preso. Que absurdo! Que absurdo, cara. Só para você entender o que é de forma dolosa ou culposa, é o seguinte, o Gedel deve estar no semiaberto porque ele roubou de forma culposa 51 milhões do povo brasileiro, que a gente sabe, fora que ele roubou e a gente não sabe. Dolosa e culposa, tipo assim, o cara vai, bebe pra caramba, eles devem roubar de cara, mas normalmente você está em um acidente de trânsito. O cara bebe pra caramba, a chance dele matar alguém é muito maior que se ele tivesse com uma arma, dirigindo o carro, atropela 13 pessoas, mata 5, mas aí o advogado vai, belos advogados, olha, ele não teve intenção de matar, foi um acidente, é forma culposa. E o político, eu não sei como é que rouba de forma culposa, vocês sabem? Vocês podem me explicar ou não? Olha, essa lei da improbidade é um absurdo. Eu tava lendo algumas coisas sobre isso e os procuradores, promotores que estão escandalizados com tudo isso, dizem que é o seguinte, a lei, se for aprovada do jeito que está com essa mudança, você vai ter que entrar na mente da pessoa para saber o que ela pensou na hora que ela desviou um dinheiro público. Então, por exemplo, no caso da pandemia, Datena, quantos casos nós mostramos aqui de respiradores comprados superfaturados? Quantos? Mas não é com pouco superfaturamento, com muito superfaturamento. Equipamentos que não eram adequados para tratamento de Covid. O prefeitão lá, o governador, vai dizer assim, não, mas eu não sabia, a minha intenção era atender as pessoas. Ah, bom, se a intenção era atender, então tá bom. E a regra básica do direito, não é, Agostinho? É que o desconhecimento da lei não exime o cidadão de cumpri-la. Nenhum de nós. É por isso que quando a gente vai para um país estrangeiro, você tem que saber como a coisa funciona lá. Você não adianta você falar, eu não sabia que aqui não podia isso. Problema seu. É obrigação do cidadão saber qual é o conteúdo da lei em cada lugar. E nunca isso é admitido como excludente de culpa. Você tem que saber. Eu não sabia? Não.
Não sei se vai... Não tem. Olha, eu estava procurando aqui, vocês estavam falando sobre esse escândalo aqui do governo de São Paulo. Sabe quanto o governo de São Paulo arrecadou nesse primeiro semestre só com essa brincadeira aí do ICMS? 14 bilhões... Se é o estado mais rico da União. A mais. O estado mais... Porque, além de ser o estado mais rico da União, é o estado que tem mais população, portanto consome mais. São 44 milhões de habitantes, é a população da Espanha, quase a população da França. Então, é um país dentro de um país. Então, deve ter arrecadado muito. 14 bilhões. E 700 milhões. Mas resolveu o problema de muita gente, hein? É. Porque com 2 bilhões, o Paulo Guedes criou esse imposto sobre operação financeira para aumentar o Bolsa Família, com 2 bilhões. 1 bilhão que o Dória deu para os seus deputados para elegê-lo nessas prévias para chegar à convenção como candidato a presidente da República. Pô, o cara gastou 1 bi. Gozado, saiu uma pesquisa ontem, eu não gastei 1 centavo furado e estou na frente dele, da pesquisa. Tem alguma coisa errada aí. Tem. Não gastei um tostão, nem saí de casa. Isso prova que o eleitor o governador que fala toda hora. O eleitor tá atento. O cara gastou 1 bi e tal, e faz reunião. Lembra da reunião com prefeitos e governadores, aquele escárnio no meio da pandemia, aqui no Palácio e tal. Gozado, governador, o senhor precisa fazer mais um pouco, gasta 3 bi, porque... E traz mais gente aqui, eu estou na sua frente sem gastar um tostão, pelo contrário, não é? Então, alguma coisa errada tem e é muito grave. Sabe por quê? Esses caras perderam a vergonha na cara. Por isso que eu penso muito, o cara fala assim, mas o Datena abandonou a política 3 vezes. Não, a política que me abandonou. Porque quando o cara começa a falar atravessado comigo, eu dou no pé. Que nem o Lula disse ontem, eu não sei se vocês viram, devem ter visto, que a política está recorrendo ao Enem, porque primeiro tentou levar o apresentador Luciano Huck e estava tentando levar o apresentador da Atena. Não, presidente Lula, não é Enem coisa nenhuma. Ele disse que por isso a política estava empobrecida. Presidente, o senhor tem razão, a política está empobrecida e podre. Muito por causa de gente como o senhor, que é acusado de ser chefe de quadrilha de Estado, talvez o maior corrupto que esse país já viu em todos os tempos, que foi julgado mal pelo Moro, acho que foi bem investigado pela Polícia Federal, foi mal julgado pelo Moro, até aí eu sou obrigado a concordar com o Supremo, porque é lei, e o senhor não está inocentado dos crimes que cometeu. O senhor está recebendo as benesses de ser inocentado toda hora. Eu não sei se o senhor fosse um cidadão comum, o senhor seria inocentado desses crimes um atrás do outro. Porque do mesmo jeito que tiraram o senhor da corrida eleitoral e colocaram o senhor na cadeia com a prisão em segunda instância, que o Moro possa ter realmente forçado a barra com os senhores promotores e conversado de uma maneira que não devia conversar, o senhor é acusado de mensalão, de crimes terríveis contra o país, de corrupção, de ser o maior corrupto que o país pode ter conhecido, superando até aquele canalha do rouba mais faz. Então, agora eu não posso dizer que o senhor é ladrão, porque tem um apartamento do Guarujá, tem um sítio, porque estão lhe inocentando. Mas ainda há crimes para o senhor responder, e esses crimes, todos que lhe foram imputados, têm segunda instância. Não pode acabar com tudo. Mas eu duvido que o senhor vá para a cadeia, espero que não vá mesmo, para que o senhor chegue nas eleições e seja julgado nas eleições. A política está pobre, empobrecida e triste, muito por causa de gente como o senhor. Por isso que políticos estão procurando gente que não é político para tentar melhorar a política. Para não ter ladrão, corrupto, o senhor, o Gedel, o Palocci, Eduardo Cunha, o Cabral e coisa parecida. Por isso que a política está pobre. Por causa de gente como o senhor. Então, na questão de Enem, o senhor aproveita e faz um curso de direito, porque eu não sei quem paga o seu advogado. Mas o senhor deve ter dinheiro para pagar, porque teve executados aí no mínimo 9 milhões de reais. Quando eu descobri que o Moro tinha embargado 9 milhões de reais, não sei se foi o Moro ou quem foi,
Falei, mas o Lula tem 9 milhões, ele ganha 30 conto como presidente, sempre disse que viveu uma vida humilde, como é que ele tem 9 milhões? E constava que tinha 27. Aí eu perguntei pro assessor dele, você, mas são palestras. Pô, vai dar palestra assim na Casa do Chapéu, velho. Então, respondendo ao senhor presidente, é bem isso. E é por esses caminhos que depois de... tá bom, acabou a Lava Jato julgou mal várias pessoas e tal, entre eles o presidente Lula. Eu não acredito que tenham sido mal investigados, não. Mas tudo quanto é bandido está recebendo benesses da justiça. Roubaram, o Palocci é bandido declarado, porque o Palocci, ele respondeu a uma delação premiada, dedo duro. Agora só faz delação premiada quem é bandido. O ex-presidente da Petrobras, 90 milhões. Imagina o que eles roubaram. E agora a lei da improbidade. Se fosse a lei da improbidade já em vigor, Thaís e Agostinho, nenhum desses caras teria ido para a cadeia, porque o Lula ia falar, não, foi sem querer. Se bem que ele chegou a falar que ele não queria comprar o triplex do Guarujá. Quem quis comprar foi a mulher dele que estava morta. Ele usou até a mulher morta para dizer que não foi ele que queria comprar um apartamento. Então vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, e quem tem pé de barro é melhor calar a boca, porque senão vai levar mais porrada ainda. E porrada que eu ainda não dei, que eu tenho para dar. Mas é o fim do mundo essa lei da improbidade também, não é? Ou eu estou errado? Não, é uma vergonha. E é importante a gente saber quem está votando a favor, quem está votando contra, porque a gente tem uma eleição. Já tem uma eleição. E pode renovar o Congresso Nacional. Pode renovar. Pode renovar a presidência da República. Então, você tem toda a razão. É um escárnio, é uma vergonha. A aprovação feita pela Câmara e depois pelos senadores. Vai voltar para a Câmara agora. Não tenha dúvida que vai ser aprovado e vai ser sancionado pelo presidente. Então, quer dizer, é o pacote completo. São as duas casas e mais o executivo que vão chancelar esse absurdo. Então, a gente precisa tomar um pouco de chancelar a roubalheira. Exatamente. É isso. Não é improbidade, é impunidade, como todo mundo está dizendo, né? É isso mesmo, é impunidade. Então, cabe a gente também estar atento, porque não adianta a gente ficar falando aqui, e o eleitor vai lá no ano que vem e renova a votação dele no mesmo deputado, aí não adianta nada. Quem errou uma vez, quem foi desonesto uma vez, vai ser de novo. Então é isso, a gente tem que chamar a atenção também para a nossa responsabilidade, porque não é pouca coisa, não. Passar pela Câmara, pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente, né? Tá tudo contaminado, né? Tá tudo dominado, né, Datena? Eu caí aqui de paraquedas hoje, que, repito, passei muito mal à noite, por causa do diabetes. Ainda bem que a Thaís, eu peguei o finalzinho do programa, e eu ouvi a Thaís colocando de uma forma bem clara esse pacote de bondades, que não é pacote de bondade coisa nenhuma. Olha, é muito difícil. Tem político bonzinho, tem político legal, tem político bacana, tem político capaz. Mas a maioria desses políticos capazes, né, a maioria gritante do cara que é capaz, peca por omissão. Não adianta você não roubar, você fazer bons projetos ao país. Se de repente você vota leis para impedir que o vagabundo que senta do seu lado lá no Congresso e é ladrão, fique impunemente sentado ad eternum do seu lado lá no Congresso. Não é isso, Thaís? É exatamente isso, Datena. E quando isso acontece em um ano pré-eleitoral, a gente já sabe que é preparação de terreno para a eleição do ano que vem. Da mesma forma como governos estaduais que agora estão fazendo caixa, estão se preparando para a eleição do ano que vem. A gente teve ontem a divulgação dos dados da arrecadação de impostos, né? Todos os impostos arrecadados no Brasil. Isso teve um grande aumento no mês de agosto, é o último dado disponível. É um dado positivo. Se a arrecadação está aumentando, significa que a economia está girando um pouco melhor. Agora, quando a gente para olhar os dados abertos, o que se verifica é o seguinte: a arrecadação maior, esse resultado positivo, superávit de 17 bi em agosto, nunca havia sido registrado superávit no mês de agosto nos últimos 15 ou 20 anos, primeira vez. Se dá, em boa parte, pelo resultado dos governos estaduais e municipais, que dizem que não aumentaram o ICMS dos combustíveis, e é verdade, não aumentaram a alíquota. Mas se o preço do combustível sobe, a arrecadação sobe junto. Essa é uma questão importante, claro, porque o IPI, que é o imposto federal, é feito sobre uma base fixa. Ele não aumenta a sua arrecadação quando aumenta o preço
dos combustíveis. Os estados, sim. Teve governador já, Datena, que falou o seguinte: a partir de agora, eu vou fixar o preço base do cálculo do ICMS sobre os combustíveis no dia de hoje. Se aumentar mais, não aumenta a minha arrecadação. Foi um só, mas pelo menos houve um que fez isso. Porque a maioria está ficando quietinha, argumentando que não aumentou a alíquota. É mais uma vez um argumento falacioso e enchendo os cofres de dinheiro. Não, e aí vão vender isso pra gente como sendo uma belíssima administração. Ó, fechamos no azul. Só que fechou no azul pra quem? O povo tá numa Quem tá pagando o superávit, o superávit é aquele cara que não consegue mais botar arroz e feijão no prato. É isso aí. É aquele cara que não consegue mais botar combustível e é aquele cara que não consegue comprar um remédio. Então, desde a aspirina ao chuchu, a gasolina, o álcool, o óleo diesel, não é? Tudo que você consome, tudo que você é obrigado a consumir por necessidade básica, é que está causando esse índice positivo na realidade de aumento de arrecadação. A economia está recuperando muito timidamente porque o Paulo Guedes pregou o calote dos precatórios e prejudicou a reignição da economia com investimento interno. O empresário não vai investir porque se ele sabe que ele vai se ferrar, porque o governo pode a qualquer momento negar uma dívida para uma empresa que está pensando em pegar esse dinheiro do governo e aplicar em empregos, aplicar em expansão da sua empresa, não vai investir. E o bom investidor, aquele que vem lá de fora, não para jogar na bolsa e nem brincar com dólar, que o Brasil é um grande cassino, tem muita gente que aposta no caos para ficar jogando na bolsa e especulando com dólar, não é? Esse é o grande detalhe. O bom investidor é afastado, só entra dinheiro ruim que é volátil. E cá entre nós, não podemos comemorar que de repente o índice de desemprego diminuiu no Brasil de 15 para 14 milhões. É uma piada você ter 14 milhões e vibrar com 14 milhões de desempregados. O Paulo Guedes nós perdemos quase 5, 6% do PIB. O Paulo Guedes comemora 5% de PIB. É o fim do mundo. Nós estamos comemorando o caos, querendo fazer número. É aquele jogador que quer bater recorde pessoal e que na realidade ele faz 2 gols num jogo e o time perde de 5-3, 5-2. Né? O que interessa é saber como está o povo brasileiro. E o povo brasileiro vai muito mal, obrigado, senhor Paulo Guedes e Companhia Limitada, seus governadores, prefeitos e daí por diante. É isso. Acho que não tem mais muita coisa que comentar. A economia, quando é comentada desse jeito, explicando para o cara, mais do que 1/3 que você põe de gasolina no seu carro, fica para o governo. Você toma uma aspirina, boa parte da aspirina fica para o governo. Se você tirar isso a mais, você ia pagar muito menos desde a aspirina ao chuchu e até o óleo diesel, a gasolina e o álcool. É simples assim. Dá para o povo entender. Bem simples, dá para o povo entender. Aliás, eu acho que essa crise serviu para alertar o povo brasileiro que passou a policiar mais de perto os políticos e a pensar mais em política, porque já dizia Platão, se você não pensa em política, você vai ser sempre governado pelos piores, pelos ruins e pelos maus. É o que acontece no Brasil há muito tempo. Não é isso? É isso, e acho que uma imagem que a gente mostrou aqui, que você mostrou essa semana, eu acho que foi semana passada, que acho que resume isso tudo. Aquela bandejinha de chuchu a R$4. Uma bandejinha, é R$3,90. Quase 5. Assim, essa imagem é a nossa economia. Esse chuchu na bandejinha, acho que custa mais caro o plástico e a bandejinha de isopor lá, para embrulhar o chuchu. Olha lá, R$3,90. Um chuchu. Um chuchu. E chuchu, como a Datena disse, se você jogar aqui, ele nasce aqui no estúdio, um pé de chuchu. Nasce em qualquer lugar, né? Chuchu nasce em qualquer lugar. Como é que isso tem aquela expressão, dá mais do que chuchu na serra. Essa é a nossa economia. Qualquer planta que você jogue aí, o chuchu é uma das que mais dá. Você joga um tipo de planta, depende do solo para dar. Não, o chuchu na serra, você joga, ele floresce. Agora um chuchu 4 paus é brincadeira. Aí é perder a razão.
Obrigado a Thaís por ter ficado mais um pouquinho. Eu e o Agostinho vamos tocar o barco aqui, porque o Dimas Covas já está aqui. Bom dia, Thaís. Bom dia, Datena. Obrigada, foi um prazer. Um beijo. Abração. O doutor Dimas Covas está aí, mas antes vamos caracterizar. O Ricardo, vamos assinar, Ricardo? Vamos. Bom dia, Ricardo. Bom dia. RB fechada com você. Rádio Bandeirantes.